Oi gente, meu nome é David Ferraz, eu tenho 25 anos, estou no 7º, 8º semestre de jornalismo e hoje no Cultura de Segunda eu vou falar sobre os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos é uma construção de 4 anos, então os atletas eles se preparam durante 4 anos para conseguir chegar àquele momento. Se no meio termo lá eles se machucaram, foi todo um trabalho que foi perdido, digamos assim, porque não vai ter tempo hábil para conseguir se restabelecer, né? Conseguir seu desempenho para conseguir chegar no seu máximo lá. Os Jogos Olímpicos eles iniciaram em 1894, né, com o Barão Pierre de Coubertin inaugurando o Comitê Olímpico Internacional. E o lema dos Jogos Olímpicos é Citius Altius Fortius, né, que do latim significa o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Todos os atletas, para poder estarem numa Olimpíada, eles têm que serem os melhores dos melhores. Após isso, a Olimpíada passou então aí para os Estados Unidos em 1904. Essa Olimpíada ela aconteceu dentro de uma feira. Então, tipo, tu imagina os Jogos Olímpicos acontecer dentro de uma Expo Inter da vida. É tipo isso. Em 1912, a Olimpíada foi para Estocolmo, na Suécia. E após isso, tivemos a Primeira Guerra Mundial e então ficamos sem nenhuma atividade esportiva no mundo. Voltando em 1920, na Antuérpia, na Bélgica, como o Brasil participou pela primeira vez, naquela época, para você conseguir atravessar para a Europa, tu tinha que ir de navio. O Brasil chegando na Olimpíada lá, teve todo o seu material esportivo extraviado. O que aconteceu? O Brasil só conseguiu participar porque a bondade americana se instaurou lá e eles emprestaram as armas. O que resultou, o Brasil conseguiu um ouro, uma prata e um bronze. Em 1924, voltamos para Paris e também nesse mesmo ano iniciou as Olimpíadas de Inverno. Até então, as mulheres elas não participavam das Olimpíadas. Em 1936, nós chegamos no grande marco dos Jogos Olímpicos, que foi a Olimpíada nazista. Há muitas lendas sobre essa Olimpíada, porque ela ficou marcada através de um atleta em especial, que é o Jesse Owens, do atletismo, que ele simplesmente conseguiu bater um recorde de atletas brancos, né? E naquele dia, dizem que Hitler estava no estádio, inconformado com a vitória, tinha, dado o pé, tinha saído do estádio para não entregar a medalha para o atleta negro. Outros dizem que ele estava em compromisso e que ele nem sequer pisou no estádio naquele dia. Eu, particularmente, prefiro confiar na versão de que ele estava e saiu de fininho, porque é assim que os comandantes fascistas fazem, né? Eles saem de fininho de todos os seus debates. Depois disso, então, nós tivemos uma baita de uma parada, porque iniciou então a Segunda Guerra Mundial, voltando apenas em 48 para Londres. Depois disso, uma Olimpíada que eu gosto bastante, que foi de 78, que foi a Olimpíada de Montreal, no Canadá, onde o mundo descobriu ninguém mais, ninguém menos do que Nadia Comaneci, a ginasta romena. Durante a prova das barras assimétricas, ela foi praticamente perfeita. O grande porém dessa história é que no momento que foi divulgada a nota dela, o estádio ficou perplexo, porque eles viram uma prova perfeita, porém a nota no placar indicava 1. Minutos depois, o alto-falante do estádio anunciava que eles não estavam preparados para uma nota 10. O placar eles só tinham 3 dígitos. E o 10 são 4 dígitos. O interessante disso é que toda a situação que ela conseguiu, a ginástica olímpica mundial, tanto a federação quanto o Comitê Olímpico Internacional, tiveram que reestruturar todo o esporte. A partir daí, os placares eletrônicos tiveram que ter 4 dígitos e toda a contagem tiveram que ser reorganizados. Nós vamos para 80, a Olimpíada Soviética, onde nós tivemos o grande boicote dos Estados Unidos e de todos os seus aliados. Em contrapartida, em 1984, em Los Angeles, foi a vez da União Soviética. Então eles retribuíram o boicote e todos os seus aliados não foram também. A Olimpíada de 2004, foi realizada em Atenas novamente. O Vanderlei Cordeiro de Lima, que era um maratonista do Brasil, virou uma lenda no esporte, porque ele estava liderando a maratona naquele ano e foi brutalmente atacado por um padre irlandês. E isso ficou bastante nítido, o desgaste que ele teve, porque ele não conseguiu, depois disso, se restabelecer na corrida para a vitória, Conseguiu chegar a um 3º lugar, conseguiu a medalha de bronze, subiu ao pódio, mas ficou ainda aquele gostinho de me arrancaram a medalha. Ele depois conseguiu ganhar uma homenagem do Comitê Olímpico Internacional com uma medalha do Barão de Coubertin, que nada mais é do que o Nobel do esporte mundial. Chegamos então a 2008, a primeira Olimpíada chinesa, Eu faço um paralelo dessa Olimpíada, porque foi a primeira Olimpíada que eu olhei ela integralmente. É através dela que eu descobri o jornalismo. Fazendo uma prova numa aula de informática. E aí terminei a prova e aí eu comecei a fuçar na internet, porque eu não tinha computador em casa na época. E aí então eu tava ali olhando e vi um site,
Aí via aquelas pessoas ali entrevistando, via aquelas pessoas, os textos assinados, e tentava entender o que era aquilo. Então, a partir disso, eu comecei a entender o que era o jornalismo e ver o que era aquilo que eu queria desde essa época. Então, até hoje, eu venho pesquisando os Jogos Olímpicos. Nada acabado ainda, são 11 anos. Iniciou só com os Jogos Olímpicos e aí depois eu passei a estender para o esporte olímpico. Porque eu via que nenhum órgão do esporte mundial não tinha nenhum lugar, nenhuma base de dados com todos os resultados olímpicos. Então eu comecei a buscar um pouco em cada lugar para transformar tudo isso numa única coisa. Eu tenho a ideia de lançar tudo isso no que eu dei o nome de Meu Mundo Olímpico, que é um blog que eu estou esperando para poder fazer depois de ter todo esse material. Então, gente, é isso. Então, espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história olímpica. Se vocês quiserem me seguir, o meu Instagram vai estar aqui embaixo, @davidferraz. Também vocês podem e devem seguir a Jex em todas as redes sociais, dar aquela curtida, né, daquele follow, subscrever, né, bom, né? Se inscrever no canal, né, deixar o sininho ativo, porque os vídeos todos vão pra lá. Só material massa que é desenvolvido aqui por essa galera. Até a próxima!